E aí galera, beleza? Então vamos aqui para mais uma aula de arquitetura de computadores, né? Então o tema de hoje nós vamos falar do nível do sistema operacional. Então, quando a gente pensa em sistema operacional, a gente pensa, né, naquele programa intermediário entre o computador e os programas que a gente executa. Então, a gente, quando liga o computador, né, a gente tem interação direta com o sistema operacional. E todos os programas que a gente utiliza, na verdade, né, vão ser executados em cima daquele sistema operacional. Então, ele vai, na verdade, acrescentar um conjunto de instruções ao conjunto de instruções ISA, né? Então, ou seja, ele vai somar um novo conjunto de instruções, de modo que os programadores possam utilizar esses conjuntos na hora de construir os seus programas. E aí, né, por isso que a gente tem programas que são voltados para um sistema operacional, para outro, para um Windows, para um Linux, para um Mac, etc. E assim, toda a vida que a gente fala em relação ao sistema operacional, na verdade, a gente pensa, né, que tudo daquele nível vai ser interpretado, ou seja, para você poder executar, você vai ter que pegar aquele programa que foi criado em uma determinada linguagem de alto nível, né, geralmente, e interpretar, ou seja, em converter para uma linguagem de mais baixo nível, né, de forma que aquele programa possa ser executado. Então, né, sempre quando a gente fala em relação a esse novo conjunto de instruções, a gente, na verdade, né, está se referindo ao que a gente chama de chamada de sistema, né, que é um conjunto de instruções específico para aquele sistema operacional, em que os programadores eles podem estar executando, como criar um arquivo, como criar uma pasta, e o sistema operacional vai entender aquilo ali, também conhecido como uma diretiva, né, em cima daquele sistema operacional. Então, né, quando a gente fala em relação ao sistema operacional, a gente também fala sobre um novo conceito, que é o de memória virtual. Mas por que a gente vai utilizar a memória virtual? Bem, memória física, né, como a gente já falou em aulas passadas, é extremamente cara, né? E eram pequenas antigamente. E assim, você tinha um disco com uma capacidade bem maior, em que boa parte daquele espaço ali, daquele disco, ficava vazio, sem uso. Então, por que não pegar aquele espaço vazio e fazer com que ele seja uma extensão da minha memória principal, de modo que eu possa utilizar, né, aquilo ali, né, fazendo uma troca entre o meu conteúdo da memória principal e o conteúdo da memória que eu esteja armazenando nesse disco. E aí, a isso eu dei o nome de memória secundária. Então, dessa forma, eu acabei dividindo meus programas em pequenas porções, de forma que eu, né, pudesse pegar essas porções e carregar totalmente na memória, carregar toda uma porção na memória de uma única vez. E aí, né, a isso eu dei o nome de sobreposição. E aí, a cada sobreposição, eu fosse executando na ordem em que elas iam aparecendo, né, na memória, na ordem que elas iam ser requisitadas. Então, dessa forma aí, eu tinha esse fluxo entre o conteúdo da minha memória principal e o conteúdo dessa memória virtual que eu estou, a partir de agora, armazenando lá no meu disco. Então, sempre que eu tenho em relação a quantidade de memória virtual que eu vou ter, na verdade, eu vou ter um gerenciamento de espaço desse disco, né? Geralmente, as pessoas podem configurar isso, colocar um espaço menor, um espaço maior, de forma que, se eu tiver um espaço maior, né, eu vou ter ainda mais capacidade de memória para poder ficar executando os meus programas aí que eu esteja querendo executar na memória. Mas, tipo, fica meio lento, né? Isso de ficar trocando, né, os dados que eu tenho na memória principal e os dados que eu tenho na minha memória secundária, acaba deixando as coisas um pouco devagar, porque a leitura de disco era extremamente lenta. Então, criou-se o conceito de paginação. Vamos fazer o seguinte,
Vamos pegar então, criar páginas, de modo que em uma página a gente possa localizar essa página em um endereço de memória, e eu posso também colocar informações, dados, eu posso colocar valores, e assim, dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou estender a minha faixa de endereços que eu teria físico, né, de acordo com o tamanho físico, a capacidade real da minha memória. Eu posso estender o endereço de forma que essa nova faixa de endereço eu vou estar armazenando lá na minha memória virtual. Então, assim, o que acontece se eu precisar de um endereço que eu não tenha na minha memória física? Provavelmente esse endereço ele vai estar lá na minha memória virtual. Então, eu vou ter que pegar o que tem na minha memória física, jogar para o disco para poder limpar toda a memória e deixar a minha memória disponível, pegar uma faixa de endereço que contém aquele endereço que eu estou querendo buscar e carregar ele para a minha memória física. Então, o que de vantagem esse conceito da memória secundária trouxe para mim? Eu, primeiro, estou buscando endereço, não encontrei na minha memória física. Pego tudo que tem nele, que é a minha memória principal, jogo tudo, gravo tudo em disco, pego aquela faixa que eu estou procurando de endereços, carrego na minha memória principal e aí eu chego lá e leio o endereço que eu estava procurando. Dessa forma, eu continuo a minha execução normal dos meus programas. E isso é uma coisa totalmente transparente para o usuário final, né? A pessoa que está utilizando aquele programa. Então, assim, se eu não tivesse esse recurso de memória secundária, como é que seria? Eu iria estar executando um programa, cheguei a um determinado endereço, eu não encontro na minha memória principal e crash. Uau! Parou. O programa simplesmente se encerra abruptamente, né, de uma forma não esperada. Então, dessa forma, né, a gente com a paginação, a gente acaba precisando implementar, né, mecanismos para que você de fato faça com que você torne a paginação transparente e com que você tenha o seu rendimento, né, o seu desempenho otimizado. Então, dessa forma, você tem que o quê? Criar páginas em um tamanho, né, em que você possa ficar gerenciando dentro do seu espaço virtual lá que você alocou. Então, quando você tem um determinado espaço que você cria as páginas que vão caber lá dentro, você acaba fazendo com que você guarde um mapeamento dessas páginas que você tem no seu espaço virtual, né, como uma tabela, né, de forma que você vai ter o seu mapeamento virtual para físico, ou também conhecido como MMU. Então, assim, uma vez que você tenha isso em mente, você também precisa se preocupar com outra questão, que é a política de substituição de uma página. Então, assim, qual é a página que de fato você vê que você vai precisar substituir para que o seu desempenho melhore, né? Você vai ter que utilizar políticas. Por quê? Porque se você ficar o tempo inteiro trocando, bota na memória, bota no disco, tira do disco, bota na memória, o seu desempenho vai cair, vai lá para baixo. Você não vai conseguir trabalhar. Então, dessa forma, o que você faz? Você pega todas as páginas que você mais utiliza, coloca nisso agrupado no seu conjunto de trabalho, de forma que você possa estar, né, com as páginas que você mais utiliza carregadas mais tempo na memória e possa ficar solicitando apenas as páginas que você vai precisando, sendo que você pode utilizar dois algoritmos. Ou você utiliza o LRU, ou seja, a sua página que você menos utiliza, aquela menos recente, a que você utilizou primeiro, por exemplo, que você nunca mais usou, ela possa ser retirada da memória
e outras páginas mais importantes possam ser carregadas, ela não vai ficar lá ocupando espaço, ou você utiliza a FIFO, ou seja, a primeira página que entrou será obrigatoriamente a primeira página que vai sair da memória, de forma que você possa ter aí, né, a sua dinâmica. Por quê? Porque se você fica fazendo muita paginação, ou seja, muita troca em relação à memória principal, em relação ao seu disco, você tem um problema de constante falta de página. E isso vai fazer com que o seu programa simplesmente pare. Você não vai conseguir fazer com que a sua execução flua de uma forma transparente, de uma forma que não fique travando e que o usuário não sinta o impacto, né, dessa troca aí excessiva, dessa troca de páginas excessiva. Então, né, qual é o fluxo? Você solicita a página, a memória não encontra aquela página. Opa, vou procurar onde? No disco. Vou no disco, pego aquela página que você estava buscando, carrego aquela página para a memória. Mas, poxa, velho, eu preciso liberar espaço, porque senão não vai caber aquela página que eu estou carregando na memória. O que eu faço? Tiro o que estava excedente da memória e volto para o disco. E aí, já que eu tenho que me preocupar com esse excesso de paginação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho também que me preocupar com o tamanho da minha página. Por quê? Porque se eu criar uma página com um tamanho, por exemplo, de 10K, todas as minhas páginas têm 10K, mas eu só utilizo 6K de cada uma das páginas, eu sempre vou ter 4K de cada página, que vai ficar lá em excesso, ou seja, sobrando, sendo desperdiçada. Então, assim, a partir do momento que eu começo a ter muito desperdício, eu começo a ter o que a gente conhece como desfragmentação, né? Ou seja, eu preciso desfragmentar aquele disco para que eu possa otimizar os espaços em branco que ficaram dentro desses blocos. Por quê? Porque todos esses espaços em branco que ficaram excedentes fragmentaram e muito o meu disco. Então, dessa forma, qual é a minha situação ideal? É eu ter uma página em que sobre o mínimo possível, em que eu tenha sempre, quase que sempre, 100% do meu espaço de página, né, do meu tamanho, ocupado. Então, dessa forma aí, eu vou ter menos desperdício, eu vou ter mais otimização, e assim eu vou conseguir fazer com que as minhas informações sejam agrupadas de uma forma mais otimizada na hora de eu carregar na memória e poder executar as minhas instruções. Então, dessa forma, né, que a gente conhece lá quando a gente passa o desfragmentador de disco. E aí entra um novo conceito, né? Segmentação. Ou seja, eu pegar a minha memória principal, que ela é totalmente linear, com os endereços em sequência, e eu acabar dividindo, né, certos blocos de espaço e voltando esses blocos para, né, armazenarem tipos de informação, né, de cada tipo diferente, de forma que eu possa ter cada estrutura de dados em um segmento único, um segmento para chamar de seu, um segmento que ele fique individualizado e que eu possa organizar as minhas estruturas que eu vou estar utilizando dentro lá do meu programa. Então, eu tenho um segmento para conter as minhas pilhas, eu tenho um segmento para um procedimento que eu tenha criado, eu tenho um segmento para o meu conjunto de variáveis, e nisso os conteúdos dos meus segmentos, eles não se misturam, de forma, né, que eu, precisando de novos segmentos, eu posso criar novos segmentos, não precisando mais, eu posso deletar esses segmentos, porém, cada segmento com o seu conteúdo específico. Então, assim, a gente, observando aqui na figura, né, a gente tem um segmento que é a nossa tabela de símbolos, um segmento que vai conter
as nossas operações, um segmento que vai conter as nossas variáveis e por aí vai. Então, qual é a vantagem de utilizar a minha segmentação? Primeiro, que eu vou simplificar o manuseio das estruturas de dados dentro do meu programa, já que cada estrutura vai ter o seu segmento individualizado. Eu vou simplificar a interconexão entre procedimentos separados entre diversos segmentos, porque se eu tiver uma biblioteca, um determinado procedimento que ele está lá em um segmento individualizado, então eu posso estar interconectando esse segmento com diversos programas. Eu não preciso ficar apenas utilizando ele para um programa específico. E dessa forma, outra vantagem é que eu posso utilizar apenas um procedimento, editar aquele procedimento, sem alterar qualquer outro segmento. Eu edito um procedimento, eu vou recompilar apenas aquele segmento. O resto vai permanecer intacto. E assim, se eu tenho um segmento que está individualizado ali um procedimento que está individualizado num segmento específico, eu posso compartilhar aquele segmento em diferentes programas. Basta que eu faça a chamada àquele meu procedimento específico. E dessa forma, eu também posso garantir diferentes níveis de proteção, ou seja, diferentes acessos, diferentes permissões de acesso para os meus diferentes segmentos. Eu posso ter um segmento que apenas um determinado programa vai poder acessar. Eu posso ter outro segmento que apenas o sistema operacional vai poder acessar. E assim sucessivamente. Eu tenho níveis de proteção diferentes. Eu posso dizer para um programa que ele não pode acessar um segmento que não pertence a ele, que não está ligado a ele, e dar um acesso negado. De forma que também eu posso dizer para um outro procedimento que está sendo compartilhado que apenas os programas A e B vão ter acesso àquele procedimento. Então, isso facilita muito. E quando a gente vem na hora de comparar a paginação e a segmentação, então a gente já vem com algumas questões. Primeiro, o programador precisa estar ciente que essa técnica existe. A paginação não, ele é totalmente transparente. O programador ele não precisa saber que a paginação está sendo feita. É uma coisa do sistema operacional. Já na segmentação, ele precisa ter ciência disso porque ele pode se utilizar disso para otimizar o seu código. Ele pode fazer uma otimização baseado lá nos segmentos que ele sabe que existem. Quantos espaços de endereço lineares há em cada estrutura? Na segmentação, na paginação, eu tenho apenas um, porque para uma página eu tenho apenas um endereço que está associado àquela página. Na segmentação, eu posso ter vários. Por quê? Porque o meu segmento ele é uma sequência de endereços que acabou uma determinada faixa e eu quero criar um outro segmento. Eu posso criar um outro segmento com mais uma sequência de endereços e interconectar os dois. Então, o espaço de endereço virtual pode ser maior que o tamanho da memória? Em ambos, sim, porque o objetivo é justamente isso, eu poder estender o tamanho físico, a capacidade física da minha memória. Tabelas de tamanhos variáveis podem ser manipuladas com facilidade? Na paginação, não, porque ou ela cabe na paginação ou então, sinto muito, não dá. Mas na segmentação, sim. Por quê? Porque o segmento ele é variável. A partir do momento que eu crio uma determinada tabela e eu tenho essa tabela inserida em um segmento, essa tabela vai crescendo, eu vou criando novos segmentos e eu vou fazendo a interconexão entre esses segmentos. A partir do momento que essa tabela encolhe, que ela reduz de tamanho, eu também vou apagando os segmentos que não estão mais sendo utilizados. Então, por que a técnica foi inventada? A paginação para simular memórias grandes era o único propósito. Na segmentação, para que eu pudesse fornecer vários espaços de endereço. Eu tenho vários espaços que podem estar interconectados, em diferentes faixas, de endereço, não necessariamente com um único endereço associado.
Então, eu posso ter aqui uma determinada faixa de endereço, de 1 a, sei lá, 14 mil aqui, depois eu corto esse endereço, e depois eu começo de 20 a 28 mil, e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala em relação a sistema operacional, a gente também fala em relação às instruções de entrada e saída virtuais. Ou seja, como eu estava falando, a gente, no nível sistema operacional, ele inclui um novo conjunto de instruções. Ele adiciona as instruções ISA que já existiam. E aí ele também adiciona um novo conceito, que é o conceito de arquivo. O que é um arquivo para o sistema operacional? Nada mais é do que uma sequência de bytes escrita através de um dispositivo de entrada e saída. Então, ele cria essa abstração para que ele possa organizar lá a sua vida, né, em relação à sua entrada e saída virtual, ao que o usuário está querendo passar para que ele possa armazenar, executar, e, enfim. E toda a vida que a gente pensa em relação a arquivos, a gente também pensa em relação a programas, a executáveis, sendo que na hora que a gente pensa em um executável, a gente associa ao conceito de um processo. Então, um processo, ele é um estado em que eu estou executando alguma tarefa. Então, a partir do momento que eu executo um programa, automaticamente eu crio um processo para que esse processo seja atrelado a esse programa e para que o meu programa possa ser executado. E aí o sistema operacional fica, na verdade, controlando o processo. Então, assim, a partir do momento que eu crio um processo, né, ele é criado dinamicamente e aí ele também é encerrado dinamicamente quando aquele meu programa para a sua execução, né, quando o usuário sai ou quando ele se encerra por uma questão qualquer. E assim, sempre que eu tenho um programa, eu posso, a partir daquele programa, executar novas tarefas, novos programas. E a partir desse momento, eu crio novos processos que acaba criando a relação pai e filho. E sempre que todos os processos são mortos, né, se encerram, o processo pai se encerra junto. E a gente entra com a nova questão, condições de disputa. Meu Deus do céu, se eu tenho um monte de processo para gerenciar, então eu também estou pensando numa relação produtor-consumidor. A partir do momento em que eu tenho um processo que vai produzir dados e um processo que vai consumir esses dados produzidos, eu tenho que sincronizar para que o que está produzindo não sobrecarregue a fila do que está consumindo. E o que está consumindo possa sinalizar para o que está produzindo que continue essa produção. Então, dessa forma, o que é que eu vou fazer? O produtor, vou produzir até encher um pouco a fila do que está consumindo. Encheu a fila, o consumidor vai dizer: produtor, na boa, vá dormir. Quando eu precisar, eu te chamo. E aí, o produtor vai dormir enquanto o consumidor está consumindo, né, os dados da sua fila. A partir do momento que esses dados acabam e que eu, consumidor, preciso de mais dados para poder produzir, para consumir, eu vou dizer ao produtor: acorde, produza mais. E assim, se acontecer de o produtor estiver dormindo e o consumidor, antes eu terminei minha fila, mas antes de eu poder mandar a mensagem para o consumidor, morri. O que que acontece? Os dois processos ficam parados eternamente até que o bendito do usuário, né, final, diga: velho, esse programa está demorando muito, eu vou matar. E aí ele encerra os programas, né, os processos manualmente. Então, quando a gente fala em relação a filas, né, que estão sendo produzidas e consumidas, a gente na verdade está falando de uma pilha que tem apontadores, onde nós temos dois apontadores, né, que a gente tem que levar em consideração, que são os principais. O IN, que sempre vai apontar para a próxima palavra livre, né, que eu vou poder aí estar enfileirando produtos, né, que são produzidos pelo meu produtor. E o OUT,
que vai apontar sempre para o próximo número a ser retirado para consumir pelo consumidor. Então, sempre que o consumidor precisar de uma nova informação, ele vai e pega lá dessa pilha. Então, como é que a gente vai resolver esse problema de os dois acabarem dormindo e ficarem parados eternamente, um esperando pelo outro e nenhum dos dois acorda? Através de semáforos, como a gente tem no trânsito. Imaginem se você tivesse lá o seu cruzamento, né, lá na rua, e o sinal, vocês sabem, todo mundo deve imaginar o caos que acontece quando o sinaleira quebra. Todo mundo tenta passar ao mesmo tempo e aí o que acontece? Já foi. A depender da boa vontade das pessoas que estejam ali paradas naquele momento, você pode ter um caos generalizado e ninguém passar para lugar nenhum. Então, o que acontece? Eu preciso resolver sempre, né, falando, olha, essa via vai estar interrompida porque os carros da outra via precisam passar. Depois eu interrompo o fluxo na outra via e a via principal vai ter, né, o fluxo liberado para que eles possam passar. Então, a mesma coisa acontece quando a gente fala em relação a processos, né? Sendo que para a computação, um semáforo ele é uma variável, né, que ele pode ser implementado como uma variável inteira, que pode ser ou somada ou diminuída, o up ou o down, de forma que cada vez que eu tenho um up, na verdade eu vou dizer acorde meu filho e produza. Cada vez que eu tenho um decréscimo do valor, eu digo pronto, agora você vai dormir, espere um pouquinho que eu estou terminando de consumir o que está na minha fila. E aí dessa forma você tem um controle entre o produtor de uma informação, de um dado, e o consumidor, para que os dois possam trabalhar sincronamente, né? Para que eles fiquem sincronizados e você não fique apenas esperando um sinal que nunca vai chegar. Bem, vamos lá agora para um outro assunto, que é o nível da linguagem de montagem. Então, sempre que a gente fala em relação à linguagem de montagem, na verdade, a gente está se relacionando a algo que está sendo utilizado pelo sistema operacional, né, e que é mais utilizado pelos programadores na hora de criar um programa. Ou seja, eu agora vou ter que precisar me preocupar com uma coisa, a tradução. Entra o conceito dos tradutores. Sempre que eu estou em uma linguagem de um pouco mais alto nível, eu preciso fazer com que as instruções dessa linguagem sejam traduzidas, ou seja, convertidas para a linguagem um pouco mais baixo nível, para que a minha máquina possa entender o que eu estou querendo fazer. Então, dessa forma, eu preciso me preocupar com alguns conceitos. Primeiro, linguagem fonte. É aquela linguagem original que eu estou escrevendo no meu programa. Geralmente é uma linguagem mais alto nível, uma linguagem que é mais familiar ao programador. E a linguagem alvo é a linguagem de mais baixo nível, que o tradutor precisa ter ciência dessas duas linguagens, tanto da fonte quanto da alvo, para que ele possa traduzir, ou seja, para que ele possa converter de uma linguagem para outra as instruções que ele vai lendo lá no programa fonte. Vem o processo de tradução, que é o que, de fato, eu vou gerar um código objeto. Né? Toda a tradução, ele gera um código intermediário. Esse código intermediário, então, é o que vai ser executado, né, pelo compilador depois de passar por alguns outros processos que a gente vai ver. E tem um processo de interpretação, em que eu vou pegar o meu programa original e vou estar executando esse meu programa na minha máquina. Então, uma vez que eu tenha isso em mente, né, agora a gente vem para outros conceitos. Assembler é o meu tradutor, é a máquina que conhece, né, o programa que conhece as duas linguagens e que vai fazer a tradução. Assembly é a minha linguagem fonte, a linguagem de programação. Então, para cada
declaração que eu tenha no meu código-fonte, eu vou ter uma instrução específica para que eu possa traduzir essa declaração. E assim, por que que isso existe? Esse negócio de linguagem de um pouco mais alto nível. Você vai querer programar em hexadecimal? Se quiser, meu filho, vá em frente. Porque eu vou te dizer, é mais fácil você programar em algo que você está mais perto do que você entende do que você programar em uma linguagem de mais baixo nível, em hexadecimal, né? Claro. Mas, se você quiser, né, fazer aí a tentativa, fique à vontade. Então, quais são os contras e os prós de eu utilizar uma linguagem de programação caso eu queira fazer a minha programação direta na linguagem de montagem? Contras. Primeiro que é uma programação extremamente difícil, né, como a gente já falou. E se a programação é difícil, imagine você depurar um código desse. Então, além do tempo que você tem, né, que você vai gastar para poder construir um programa. Mas, o que eu tenho de vantagem se eu quiser me arriscar? Então, você vai ter um aumento de desempenho, porque se você está programando em uma linguagem de mais baixo nível, você tem acesso direto à máquina. Isso faz com que você possa criar códigos menores e mais ágeis, né? Melhor desempenho. E aí, quando a gente fala em relação a você ter um pouco mais, né, de alto nível lá na sua linguagem, né, na sua linguagem de programação, eu também falo em relação ao conceito de pseudo-instruções. Ou seja, são comandos, né, que eu passo lá para o meu assembler, né, para o meu tradutor, né, de forma que eles vão ter certa... Eles vão ordenar que o meu compilador faça determinadas ações, como, por exemplo, segments, cria um novo segmento, proc, cria um novo procedimento, cria uma nova pasta, cria um novo arquivo, e por aí vai, né? São pequenos comandos que eu estou colocando algumas ordens, né, que são como sendo uma linguagem básica para que o meu tradutor possa executar aqueles comandos. E aí, na hora que eu vou fazer a minha programação, ele vai traduzir para esses comandos, né, para executar o meu código. E assim, vem outro conceito, que é o de macros. Né? Vamos imaginar que você está lá programando, seu programinha lá, pá, daqui a pouco você começa a perceber que você tem o mesmo trecho de código que está se repetindo diversas vezes ao longo do seu programa. Então, o que você faz? Você vai pegar aquele trecho de código que se repete, vai jogar em um procedimento específico, que é a nossa macro, e a partir do momento que você precisar executar aquele trecho, o que você vai fazer? Executar a macro. Claro, é mais simples. Chamei a macro, executei a macro, e aí eu vou fazer essa chamada da macro sempre que eu precisar, né, ao longo do meu código. Então, quantas vezes eu posso estar executando a macro? Quantas vezes eu precisar, quantas vezes eu quiser. Estou precisando em um outro processo, em um outro programa? Chama macro. Só que assim, pense que agora a gente tem, né, várias macros. A gente tem a macro ela sendo carregada para a memória e ficando lá de stand-by até quando Deus sabe, né, para ser executada lá na frente, né, lá onde o vento faz a curva, e aí você faz assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar com esse negócio aí na memória o tempo todo, ocupando espaço. E aí o que você faz? Você faz, poxa, velho, na verdade eu criei um problema. E dessa forma, vamos solucionar como? Fazendo com que o nosso tradutor trabalhe com passagens. Ele vai pegar o nosso código e ele vai, né, de preferência em duas passagens, ou seja, ele vai ler o nosso código-fonte mais de uma vez, de forma que o executável que vai ser gerado no final se torne otimizado, né, de forma que eu possa separar as coisas, eu possa fazer a separação em segmentos,
né, das minhas variáveis, dos meus procedimentos, e que eu possa, no final das contas, executar e carregar, né, em momentos que sejam de fato necessário, né, para que eu não precise ficar com aquilo na memória, ocupando minha memória, sem eu estar, né, de fato utilizando aquele trecho de código, aquele procedimento, etc. e tal. Então, né, para o nosso tradutor, né, ele funciona sempre em duas passagens. Né? Eu vou ter a primeira leitura e tenho depois, na primeira leitura, eu vou procurar por certas estruturas, vou pesquisar por certas coisas, vou organizar, né, a minha casa, e na segunda leitura é quando eu vou, de fato, agrupar as coisas que eu vou estar, que eu organizei da primeira leitura, né, de modo que eu possa gerar o meu executável final. Então, como é que funciona o meu processo de montagem? Na minha primeira passagem, eu vou criar a minha tabela de símbolos, com todos os procedimentos, com a localização de cada procedimento. Eu vou criar a minha tabela de variáveis, vou criar a minha tabela de pseudo-instruções, né, das diretivas que eu vou utilizar. Vou criar a minha tabela de operações e vou deixar cada uma dessas tabelas em seus respectivos segmentos, né, cada um em seu lugarzinho lá bem definido. E aí eu venho para a passagem 2, ou seja, eu vou pegar o meu código-fonte, eu vou ler novamente, só que agora com o objetivo de eu gerar o meu programa objeto. Ou seja, eu vou agora... Opa, onde foi que eu deixei minha tabela de símbolos? Ali. Onde foi que eu deixei a minha tabela de pseudo-instruções? Acolá. Vou organizando o que eu, na primeira passagem, apenas criei as estruturas e deixei separadas, de modo que eu possa gerar o meu executável final. Então, de que é feita a minha tabela de símbolos? Na verdade, de o nome do procedimento e o seu valor, ou seja, o endereço onde aquele procedimento de fato está armazenado lá na minha memória. E assim eu vou guardando símbolo e valor, o nome e onde está, de forma que eu possa chamar o novo cara, o ligador, para que ele possa fazer a ligação. Então ele vai sair catando, organizando, né, as tabelas, aonde está, a ordem das instruções, o que eu vou carregar aqui, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Vou juntando tudo para que eu possa fazer o meu executável final de fato funcionar. Então, dessa forma aí, eu, né, vou criar lá pegar o meu código objeto, vou fazer com que ele possa ser executado buscando aí, né, onde está cada coisa. Então, pela figura aqui, a gente vê que a gente tem os códigos fontes, né, os meus procedimentos. Eles passam pelo tradutor, que vai gerar o código objeto intermediário, que passa pelo ligador e que, no final das contas, eu tenho o meu programa executável. É simples assim. Então, assim, dessa forma, esse ligador, né, num primeiro momento, ele era totalmente estático, né? Uma vez que eu fazia a ligação, eu fazia uma vez só e pronto, acabou, né? Se eu precisasse executar tudo, eu ia carregar tudo para a memória de uma vez só. E aí o Windows, ele acabou introduzindo um conceito de ligação dinâmica. Ou seja, eu crio as minhas bibliotecas, né, que no Windows são as DLLs, e aí, a partir do momento, eu sei que elas existem, mas eu não carrego elas logo de cara. A partir do momento que eu faço uma invocação àquela biblioteca pela primeira vez, é que eu vou dizer, opa, você chamou a biblioteca X, eu sei onde ela está, eu conheço ela, e a partir de agora eu vou carregar ela na minha memória, vem a biblioteca X. E eu carrego ela na minha memória e ela vai passar a executar. Então, eu faço com que a minha ligação aconteça
né, de uma forma dinâmica, sempre quando eu acesso a primeira vez aquele procedimento ou aquela biblioteca. Né? E nisso eu acabei deixando com que as coisas acontecessem de uma forma melhor. Beleza, galera? Dúvidas? Então valeu, gente. Até a próxima!